Napoleão Hill já dizia: antes de controlar as condições, você precisa controlar a si mesmo. Não existe emoção mais persistente que o medo. Pode nos fazer sentir como se o chão tivesse sido tirado debaixo de nós, e que estamos girando sem controle. Pode nos fazer questionar nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. Ele se enraiza profundamente no subconsciente, e escurece nossos pensamentos dominantes, confundindo nossas percepções, e por sua vez, nossas ações. Entretanto, o medo é simplesmente um sentimento que pode ser dominado e canalizado para trabalhar por nós, ao invés de contra nós. Repleto de conselhos de Napoleão Hill, cujo livro Divisor de Águas Quem Pensa Enriquece, ajudou a erguer uma geração do desânimo e da paralisia causados pela depressão e pela guerra mundial, e desde então fez mais milionários e influenciadores do que qualquer outro. Este livro o ajudará a ampliar sua perspectiva, de modo que você possa retomar o controle da sua vida. A perspectiva significa a diferença entre a sua derrota ser definitiva ou eventual, entre você permitir que o medo o afaste dos seus sonhos e usá-lo como combustível para segui-los obstinadamente. Quando experimentamos dificuldades, é fácil olhar à volta para aqueles que chegaram lá e assumir que a estrada deles para o sucesso não foi pavimentada com obstáculos parecidos, ou piores, do que os nossos. Somente com o resultado final de sucesso visível para nós, nos ressentimos da boa sorte dos outros e lamentamos nosso próprio infortúnio. Justificamos nossa indecisão e aceitação da derrota como resultado do destino ou de circunstâncias fora do nosso controle, quando, na realidade, esses são álibis que escondem medos bem enraizados. Desafiando nossa perspectiva estreita, Napoleão Hill escreveu em A Chave Mestra das Riquezas: aqueles que têm sucesso normalmente são chamados de sortudos. Para deixar claro, eles são sortudos. Porém, aprenda os fatos, e verá que a sorte consiste naquele poder secreto que vem de dentro, que eles aplicaram por meio de uma atitude mental positiva, a determinação de seguir a estrada da fé, em vez da estrada do medo e da autolimitação. O poder que vem de dentro não reconhece tal realidade como barreiras permanentes. Ele converte a derrota num desafio de grande esforço. Ele remove as limitações que nos impomos, como o medo e a dúvida. E acima de tudo, lembremo-nos de que ele não deixa no histórico de um homem qualquer marca negativa que não possa ser apagada. Se encarado com o poder que vem de dentro, todo dia traz uma oportunidade recém-nascida para a conquista individual, que não precisa ser, de forma alguma, limitada pelo fracasso de ontem. Ele não favorece nenhuma raça ou credo, e não está limitado por qualquer tipo de consistência arbitrária compelindo o homem a permanecer na pobreza porque nasceu na pobreza. Conforme Hill descobriu após 25 anos entrevistando e estudando a vida de mais de 500 empresários americanos de maior sucesso e líderes pensadores, quase todas as pessoas de grandes conquistas, de fato, passaram por significativos contratempos em seus caminhos para o sucesso. Aquilo que separa aqueles que chegaram lá daqueles que sucumbiram pela derrota ou mediocridade não são as vantagens pessoais como educação, conexão e dinheiro, mas, isto sim, a habilidade de perseverar através dos desafios e de se manter firme na busca de seus objetivos principais definidos. Isso se resume a um elemento-chave, a atitude mental. Assim nasceu uma ciência de filosofia de sucesso baseada num ponto central: seus pensamentos determinam os seus resultados. James Hill, o executivo ferroviário responsável pelo sistema ferroviário transcontinental, Andrew Carnegie, o grande magnata do aço, Henry Ford, o pioneiro do automóvel, Lee de Forest, o pai do rádio, e o renomado inventor Thomas Edison, reverenciamos esses gigantes da indústria, admirando-os por sua genialidade e aparente boa sorte. Mas, como Hill explica, a genialidade não é uma qualidade com a qual algumas pessoas nascem, e que outros devem fazer sem tê-la. De acordo com Hill, não é nada mais do que a aplicação do poder secreto que vem de dentro, que está disponível a todos que o abraçarem e o utilizarem. Ele continua: nós todos conhecemos as conquistas desses grandes líderes. Mas, infelizmente, nem todos nós reconhecemos as desvantagens sob as quais cada um deles trabalhou, os obstáculos que tiveram de superar, e o espírito de fé ativa com o qual eles conduziram seus
trabalhos. Contudo, disto podemos ter certeza, suas conquistas foram nas proporções exatas das emergências que eles tiveram de superar. Fé, autoconfiança, criatividade, esses três atributos, todos interligados, derivam de uma fonte, uma atitude mental positiva, uma característica crucial que assegura o sucesso dos maiores realizadores do mundo. Como o Rio estabelece, quando você cruza com as circunstâncias que elevam um homem ao topo e condenam outros à penúria e ao desejo, a probabilidade é que suas posições tão largamente separadas reflitam suas respectivas atitudes mentais. O homem mais elevado escolhe o elevado caminho da fé, o homem baixo escolhe o caminho baixo do medo, e a educação, a experiência e as habilidades pessoais são questões de importância secundária. Em tempos de grandes dificuldades, é fácil ficar desencorajado e permitir que nossa mente seja consumida por medos, preocupações e dúvidas. O desafio é bem maior quando estamos cercados pelo ruído social que se alimenta do pânico e da passividade e assim os nutre. Ruídos da mídia, pessimistas e até nossos bem-intencionados entes queridos podem nos distrair do nosso propósito, fazendo-nos questionar nossas capacidades e desconfiar das nossas intuições, e nos sobrecarregar até a inação. Quando estamos sendo constantemente bombardeados pela negatividade, sentimos-nos desamparados, e nosso desamparo se transforma em um círculo vicioso de pensamento sobre o pior cenário. Quando isso acontece, nossa mente, o recurso mais importante que temos como seres humanos, trabalha contra nós. Se assumirmos o controle de nossos pensamentos, poderemos assumir o controle de nossas vidas, e nos tornaremos o mestre do nosso destino, como diz o famoso poema de William Ernest Henley. Assumir o controle de nossos pensamentos começa com o reenquadramento de nossa perspectiva sobre a adversidade. O fracasso normalmente acontece por nenhuma outra razão senão pela desistência da pessoa quando ela se depara com uma derrota temporária. Como Rio explica, ninguém está derrotado até que a derrota seja aceita como uma realidade. A derrota, na forma de planos descarrilhados, disfarça-se como fracasso, e se aloja nas mentes daqueles a quem faltam autoconfiança e fé como algo final, que não pode ser superado. Entretanto, a verdadeira grandeza está no outro lado da derrota temporária. Os que conseguem chegar ao outro lado sabem que nada se compara com a força, a genialidade e a determinação que resultam do enfrentamento das adversidades. As pesquisas de Hill revelaram esse fato. Mais de 500 dos homens de maior sucesso que a América já conheceu disseram ao autor que o seu maior sucesso veio de um passo para além do ponto, no qual a derrota os encontrara. A verdadeira grandeza está no outro lado da derrota temporária. Em Quem Pensa Enriquece, Hill conta a história de Darby, um garimpeiro que parou a 3 passos da riqueza, para ilustrar o valor do que ele chama de aderência, a habilidade de persistir no seu objetivo apesar dos desafios. Tio de Darby foi para o oeste durante a Corrida do Ouro, e encontrou o metal precioso. Não tendo maquinário para mineração, mandou Darby arrecadar fundos com seus parentes e vizinhos. Após obter o dinheiro e comprar o equipamento necessário, Darby e seu tio retornaram à mina e escavaram o equivalente a um carro inteiro de ouro. Contudo, conforme continuaram a escavar, não conseguiram localizar mais nenhum minério. Sentindo-se derrotado, Darby e seu tio venderam o equipamento para um ferro-velho por uns $100. O dono do ferro-velho contratou um engenheiro de mineração, que acessou a mina e lhe informou que os mineiros anteriores fracassaram porque não entendiam que os veios de ouro normalmente se formam ao longo de linhas falhas. O dono do ferro-velho descobriu que os veios de ouro que os Darby haviam originalmente raspado estavam a apenas 3 passos de onde eles haviam parado de perfurar. Como não se sentiu desencorajado pela derrota, e pelo contrário, buscou o aconselhamento de um especialista, o novo dono acabou descobrindo milhões de dólares em minério de ouro. Ao invés de se afundar na má sorte, Darby usou disso para conduzir seu sucesso no setor de seguro de vida. Ele entendeu que a real fonte de riqueza é o pensamento de uma pessoa, que deve ser marcado por persistência, desejo e clareza de propósito. Darby pagou todas as suas dívidas aos credores, e vendeu milhares de dólares em seguros de vida todos os anos. Ele descobriu o que os entrevistados de Rio já tinham descoberto, que o sucesso fenomenal normalmente estará apenas um passo além do ponto no qual a derrota o encontrar.
Com essa história em mente, reconheça o incrível poder da mente humana de reformular as mensagens que recebemos, e retornamos para o universo. O fracasso não tem que ser decisivo. Mesmo que Darby inicialmente tenha se entregado à derrota, ele foi capaz de ajustar sua perspectiva e se tornar um enorme sucesso como vendedor de seguros. Não existe problema tão grande que justifique se dobrar às circunstâncias. Explore o poder de seus pensamentos para começar a ativamente construir a vida de sucesso que você vislumbra para si mesmo, mesmo quando o momento não parecer favorável para tais tentativas. No fundo da Grande Depressão, Hill reconheceu a grandeza reservada para indivíduos e organizações que poderiam transformar-se, exclamando nunca. Se teve uma oportunidade tão boa para sonhadores práticos como existe agora, uma nova corrida está prestes a ser disputada. Tendo como subtítulo para homens e mulheres que ressentem a pobreza, a edição original de 1937 de Quem Pensa Enriquece revela seus motivos. Hill escreveu para ajudar homens e mulheres a terem sucesso mesmo em fase de circunstâncias difíceis, particularmente aquelas trazidas pela Grande Depressão. Ao compartilhar os princípios do sucesso que construíram as fortunas dos milionários americanos que se fizeram sozinhos, ele acreditava que qualquer pessoa, independentemente do seu nível de educação ou experiência, poderia identificar seu propósito maior e usá-lo para obter uma grande fortuna. Ele escreveu: essa mensagem está indo para um mundo ao final da mais longa, e talvez, mais devastadora depressão que a América jamais conheceu. É razoável presumir que a mensagem chame a atenção daqueles que foram feridos pela depressão, daqueles que perderam suas fortunas, de outros que perderam suas posições, e de grande número daqueles que devem reorganizar seus planos e preparar seu retorno. Para todos esses, desejo transmitir o pensamento de que todo sucesso, não importa qual possa ser sua natureza ou propósito, deve começar com um intenso desejo ardente por algo definido. Se você está passando por um momento difícil, pode parecer impossível se colocar num local de esperança. E para isso Hill falaria: você não deveria. Ter esperança e desejar são indícios de falta de fé. Em vez disso, você deveria focar novamente seus pensamentos para a certeza de que irá se recuperar e alcançará seu objetivo principal definido. Tudo de que precisa são novos planos, que você pode conceber visualizando a fruição dos seus desejos e instruindo seu subconsciente a encontrar meios para reivindicar o que já foi disponibilizado para você. Entender que tudo o que você mais deseja na vida é seu para você pegar, que você está sendo impedido somente pelos seus medos, indecisões e falta de planos apropriados para alcançar o que deseja. Existem oportunidades incríveis para se encontrar em tempos de desafios, você simplesmente tem que abrir a mente e aumentar sua perspectiva de modo que possa reconhecê-las. Circunstâncias que fizeram pessoas comuns recuarem lançaram grandes indivíduos para as alturas. Na palestra Maker of Miracle Men, Criador de Homens Milagrosos, Hill assevera que quando uma grande crise envolve o mundo, sempre surge um desconhecido com uma fórmula para dissolver aquela crise. Como Abraham Lincoln, por exemplo, numa época de necessidade, quando este país estava prestes a ser dividido em pedaços por problemas internos, por George Washington, antecedendo Lincoln, por Franklin D. Roosevelt, num tempo em que as pessoas estavam marcadas pelo medo, e ficavam em filas enormes para sacar seu dinheiro dos bancos. Lembramo-nos desses indivíduos porque eles não deixaram o medo afastar do seu propósito maior definido. Na verdade, eles reconheceram que os testes que enfrentaram eram, realmente, oportunidades disfarçadas. Em vez de se entregar para o sentimento de desamparo, incerteza, sobrecarga e medo, eles mudaram o canal no qual seus pensamentos estavam sintonizados, e fazendo isso, mudaram sua perspectiva. Obstáculos não só apresentam oportunidades na forma de planos práticos, eles também oferecem a oportunidade de construir determinação e de adquirir força pessoal. Essas oportunidades surgem da maneira mais profunda quando encontramos o que Hill chama de outro eu. Dentro de cada pessoa, Hill conjectura, existem dois seres. Um é uma espécie negativa de pessoa que pensa, se movimenta, e vive numa atmosfera de medo, dúvida, pobreza e doença. Esse ser espera fracasso e raramente é desapontado. Ele pensa nas circunstâncias da vida que você não quer, mas se vê forçado a aceitar pobreza, ganância, superstição, medo, dúvida,
preocupação e doença física. E o segundo é o seu outro eu, um tipo positivo de pessoa que pensa em termos de abundância, saúde plena, amor e amizade, sucesso pessoal, visão criativa, servir aos outros, e que o guia infalivelmente para a realização de todas essas bênçãos. Quando você confronta seu outro eu durante um tempo de crise, isso normalmente marca um momento de reviravolta na sua vida, descobrir sua habilidade incrível de transformar suas emoções mais fortes em crenças construtivas modifica completamente a dinâmica de sua jornada para o sucesso. Medo, estresse, incerteza, essas emoções, quando reconhecidas como tais, podem ser combustíveis para o seu sucesso. Escrevendo para aqueles que resistiram à Grande Depressão, Rio diz: você foi desapontado, foi derrotado durante a depressão, sentiu o grande coração dentro de você ser esmagado até sangrar. Tome coragem, porque essas experiências temperaram o metal espiritual do qual você é feito, elas são bens de um valor incomparável. Lembre-se, também, de que todos que alcançaram sucesso na vida tiveram um começo ruim, e passam por diversas dificuldades de cortar o coração antes de chegarem lá. O momento da virada nas vidas daqueles que tiveram sucesso normalmente vem de alguma crise, por meio da qual eles foram apresentados aos seus outros eus. Se você está incomodado por desafios, esse é seu momento de deixar sua marca no mundo. Passe por esse barulho, e descasque as camadas do seu ser para encontrar seu outro eu, que está esperando ansiosamente pelo sucesso e alegria reservados para você. Somente quando estiver num estado mental positivo e de autoconfiança é que você receberá os meios para transformar seus desejos em realidade. O medo lhe rouba essas oportunidades, tirando a sua atitude mental dos trilhos. Lembre-se de que o que separa o indivíduo com grandes histórias de sucesso daqueles que caem na obscuridade é a forma como eles respondem à adversidade. Você usará o medo e os desafios que enfrenta para criar um impulso na direção da realização dos seus sonhos ou os deixará fazerem com que você retroceda? Agora é o momento para tomar coragem e não desistir. Afinal de contas, esse mundo mudado requer sonhadores práticos que possam, e que irão, colocar seus sonhos em ações. Agora é o seu momento de mostrar ao mundo do que você é feito. Você chegou ao seu momento da virada.